Então vamos lá. Hoje nós vamos ter uma outra perspectiva da encarnação do Verbo. Como hoje o Evangelho é de São João que é simbolizado por qual símbolo? Águia. Por que águia? Vocês sabem? Porque começa do alto. O princípio era a palavra estava com Deus. Então, São João é aquele que voa na teologia. Então, hoje, as leituras tendem mais para um conhecimento teológico. Então, vamos colocar, eu vou já encomendar para colocar aqui no ambão os 4 símbolos dos evangelhos, tá? Que são o homem de Mateus, porque começa com a genealogia, certo? O leão de Marcos, por quê? Começa com João, a voz que grita no deserto, ou o leão né? De Lucas, qual que é? Bezerro ou touro, né? Porque começa com Zacarias no templo. Então, nós vamos colocar aqui, para vocês ficarem sempre atentos. Então aqui começa com a leitura de Isaías. Como são belos os que anunciam a mensagem de salvação. Como são belos os cristãos batizados que assumem o seu batismo. Não é do padre, freira, bispo somente a missão de evangelizar. A missão é de todos nós. É de todos nós. Nós somos responsáveis pela conversão dos demais. Até porque hoje, como eu já disse várias vezes, coitado do padre. Olha aqui, sozinho para Iporá, tem mais alguns, mas diante da população da cidade, se os leigos não assumirem a sua missão, estamos perdidos. Cada vez mais estamos precisando de lei. E graças a Deus, o Brasil está tendo deixa eu ver se a palavra certa é florimento, um aflorir, Depois a gente vê quem é de gramática aí. Está tendo um aflorir, um florimento, sei lá, de grandes leigos excepcionais, que buscam conhecer profundamente a palavra. De vez em quando põe até os padres na parede. É bom, me leigo assim, tem que colocar, padre, mas isso, e o documento tal, né? Até empurra o padre para estudar mais, por que não? Não é verdade? O padre não tem, eu queria ter a ciência infusa, o intelecto puro dos anjos, né? Mas Deus não deu. Na hora da ordenação poderia ter dado, né? Intelecto puro. Se padre não estudar, esquece. É normal. Então os leigos que buscam, agora infelizmente, o índice de pessoas que buscam o conhecimento é baixo comparado com todos os paroquianos. Eu não sei como é que está o acompanhamento dos mandamentos pela internet, mas deveria ter mais gente querendo conhecer os mandamentos, porque quem não conhece os mandamentos, conhece o quê? Não sabe nem o que Deus está querendo. Seria como vagar na religião sem rumo. Então, essa primeira leitura fala que Deus salvou Jerusalém com essa encarnação, com essa missão, né? Quando os profetas profetizaram a vinda do Messias, Deus cumpriu. Deus cumpriu. Mas agora calma, nós vamos decolar um pouquinho, devagar, na teologia. Na carta aos Hebreus fala assim: muitas vezes e de muitos modos falou Deus, seriam os profetas tal. Por último, aqui nós vamos começar a analisar. Por último, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Opa, olha aqui, Deus criou o universo através do
Nós vamos entender por quê. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do ser. Agora essa frase também muito bela. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Opa! Deus cria num ato e mantém a existência. Como assim, Padre? Deus poderia simplesmente fazer que nós deixássemos de existir. Quem mantém a nossa existência é Deus, num ato só. Mas por que tem que ser no Filho? Aqui eu vou começar uma explicação. Preste atenção. Não viaja agora, não olha para os lados. A Trindade, um dos padres da igreja que mais tentou, mais esforçou, porque não tinha tanta coisa para conhecer um pouco mais a Trindade, foi Santo Agostinho. Vocês lembram que Santo Agostinho teve a visão do menino que queria pôr água no buraco da praia, lembra? E Santo Agostinho chegou: o que você está fazendo? Quero colocar o mar aqui dentro. E ele disse: mas você não vai conseguir isso nunca. Eu não sei se foi com essas palavras, mas o menino diz: e como você quer colocar a Trindade na sua cabeça? Seria uma visão de um anjo. Mas Deus pode e fez com que Santo Agostinho tivesse alguns flashes de comparação para entender a Trindade. E uma das coisas mais famosas de Santo Agostinho com relação à Trindade é a chamada analogia. O que é analogia? Algo que se assemelha, não completamente, mas que também não é igual, análogo. Por exemplo, toda criação contém da perfeição divina analogamente. A criação não é Deus. Você olhar uma floresta, os pássaros, é muito belo. É a beleza de Deus? Reflete? Sim. É Deus? Não. É análogo à beleza de Deus. Seria como o quadro e o pintor. Então, o que Santo Agostinho vai escrever, o mais famoso, chama analogia psicológica. Calma. Com relação à Trindade. Santo Agostinho comparou a Trindade assim: nós seres humanos, nós não temos a memória que fica ali, não é? Nós temos a razão, a inteligência, que a gente conhece as coisas. E nós temos a vontade, que nasce da inteligência, que é o desejo do bem, ok? De todo conhecimento se nasce, do conhecimento do bem se cria o desejo. De todo intelecto nasce uma vontade. A memória, eles compara ao pai. É a memória, o pai. O intelecto, o filho. Ora, então vamos lá. Vocês vão entender o que Hebreus falou. Se o intelecto é o filho, Deus conhece a si mesmo como? No filho. Como é que eu me conheço? Não é com o meu intelecto? Está difícil ou não? Nós temos a inteligência, a razão, né? Eu me conheço com a minha razão, não é? Na Trindade, a razão, o intelecto é uma pessoa. É quem? Filho. Ok? Como é que Deus conhece o mundo? Através do Filho. Agora estou ficando rápido. Todo conhecimento é através do Filho. Quando vamos lá, engenheiro mecatrônico inventa um motor top, qual é
um motor extraordinário? Qual é o elogio que a gente faz? Fulano de tal é muito inteligente, porque através do intelecto ele criou o motor da Ferrari, por exemplo. Ora, se na Trindade o Filho é o intelecto, como é que Deus cria o mundo? Através do Filho. Então, está conseguindo entender isso? Ok? Quando você cria uma coisa boa, você não tem desejo de usá-la? Quando você faz um bolo gostoso, você não sente desejo de comer o bolo? Quando você faz algo bom, isso se chama vontade, ok? Na filosofia ou na antropologia, a vontade, a atração pelo bem é o amor. Só que esse amor pode ser próximo, quando é um amor do desejo corporal, ou um amor espiritual, que é o diligente, que a gente chama, aquele amor que a gente fala que nasce do intelecto, ok? Então, imagina assim, quando Deus criou o mundo, Ele pensou o mundo em Cristo, criou em Cristo, e à medida que Ele foi criando o mundo, Ele foi amando com a vontade. Quem que é a vontade na Trindade? Nossa, agora sim, Espírito Santo. Vocês já estão quase entendendo a Trindade aí. O Pai, ao criar o mundo, Ele pensou no Filho, porque o Filho é o intelecto do Pai, criou no Filho, e à medida que foi criando, já foi amando, desejando. Só que em nós o amor não é uma pessoa, na Trindade é uma pessoa. Quem que é? Espírito Santo. Está difícil agora não? Agora vamos voltar em Hebreus, vocês vão entender. Por último, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu. Ele é o esplendor da glória, e pelo qual também Ele criou o universo. Pelo Filho, pelo intelecto. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Intelecto e palavra, a palavra, ela não nasce de um conceito intelectual. Então, palavra, intelecto, é a mesma coisa. Então o Filho é a palavra, é o intelecto. No Antigo Testamento, ele chama a palavra de Debar Javé. É uma palavra que tem vida. Vida. A palavra de Deus, ela tem vida em si. Por isso que quando você prega, e você vive o que você prega principalmente, a sua palavra corta, como diz São Paulo, como uma espada que separa o espírito do corpo. É uma espada. A palavra de Deus, por exemplo, para o católico, o que é a palavra de Deus? Para o católico, quando fala palavra de Deus maiúsculo, quem que é? O que é? Cristo, não? Lembra? O protestante chama de palavra de Deus só a Bíblia. Na igreja católica não é só a Bíblia, porque tem a palavra escrita e a palavra de tradição oral. Muito bem. Então, palavra, intelecto, tudo é o Filho. Olha que bonito. O Pai conhece a si mesmo no Filho. O Pai conhece o mundo no Filho. O Pai cria o mundo no Filho. O Pai sustenta o mundo no Filho. O Pai ama o mundo no Espírito. O Pai ama a si mesmo no Espírito. O Pai ama o Filho no Espírito. O Pai ama o homem no... Por que nós somos batizados? Nós recebemos quem? Como prova de amor. Agora, o Espírito que faz o Pai nos amar é o Espírito que nos faz amar o Pai. Então, agora vamos aqui no Evangelho. No princípio era a palavra, a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. As três pessoas
são Deus. Então vamos lá. O que diferencia o pai do filho? A relação, o fato de ser pai. Ok? O que separa o filho do pai? A relação. Então, veja bem, o ápice da Trindade, uma das coisas mais belas, que é a única coisa que diferencia os três, é a relação entre eles. Ora, se no ápice da Trindade, se na Trindade está a relação, nós não somos imagem e semelhança? Somos ou não? O que vai estar no ápice da minha... Quem é a pessoa mais plena de vida no mundo hoje? Eu não sei quem é, mas quem é a pessoa que pode dizer, essa pessoa é plena? Tem que ser uma pessoa que se assemelha mais à Trindade, ou não? A pessoa mais plena no mundo hoje, que eu não sei quem é aquela que relaciona mais plenamente com o Pai, com Deus, mais plenamente com a família, mais plenamente no ambiente de trabalho. É aquela que tem bom relacionamento, porque a relação é o ápice da Trindade. Tanto é que quando você se torna egoísta, por exemplo, ou vaidoso, egoísta, que só pensa em dinheiro, geralmente você não destrói as relações, você não gasta seu tempo com a família mais, porque você quer ficar poderoso, fica estudando ou trabalhando até tarde para ganhar dinheiro. No trabalho você tem inveja de quem está naquele espaço, você quer passar por cima, você não relaciona bem, até chegar num ponto que você tem quase tudo, mas para sua alma é quase nada, é o vazio. Ok? Estão acompanhando? Está vendo como tudo está relacionado à Trindade? Ou não? Tá? Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida estava nela, porque foi nele, na Trindade, que foi criado. A vida foi criada por Deus, por isso ninguém pode tirar a vida. Você não tem direito de tirar nem a vida dos outros, nem a sua, porque foi um dom de Deus. Ok? Então a vida estava nele. Nela estava a vida. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Aqui que está outra parte importante. A luz que ilumina o ser humano. Na Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, tem uma frase fortíssima, diz que Jesus Cristo revela o homem ao homem. Revela o homem ao homem. Como é que funciona isso? Esse mistério aqui, então vamos lá. Aqui está o Espírito Santo que encarnou, foi? Não. Quem encarnou? Filho. Quando o homem deu as costas para Deus, a criação lá em Gênesis não estava submissa ao homem? Vai, cuida de toda a criação, não é isso? Então todo o universo girava em torno ao homem, que por sua vez deveria ser submisso ao Criador. Quando o homem deu as costas para Deus, o próprio universo se voltou contra ele. Os animais os atacam, as cobras picam, matam, ok? Lembra Isaías, que fala que vai chegar um tempo que a criancinha vai pôr a mão na toca da serpente, os leões vão ficar com os cabritos, lembra? Por quê? Porque por que encarnou o Filho e não o Espírito? Porque o único que poderia reconciliar o universo foi quem criou o universo, o intelecto. Olha que bonito. Então em Jesus, pequenino, aqui, junto, ele assumiu a natureza humana, e junto está a natureza de
Como é que chama essa união? União hipostática. Hipóstases quer dizer o indivíduo. Então, no mesmo indivíduo, na mesma ou substância, pode ser traduzido, na mesma substância, no mesmo indivíduo tem duas naturezas. Ou seja, Jesus tem uma ou duas naturezas, uma ou duas pessoas. Uma pessoa. Qual pessoa que é? A do Filho. Tudo bem. Ora, se o pecado deixou o homem desordenado e o universo contra ele, quando Jesus assumiu nossa condição humana, tudo que entrava em contato com Jesus, mesmo o nenenzinho, quando Maria amamentava Jesus, ele reconciliava a amamentação com Deus. Quando ele nasceu, ele reconciliava o parto. Quando ele foi gestado, tudo que entrava em contato com a pessoa humana, com a natureza humana, desculpa, a pessoa humana é heresia, a pessoa é divina, só tem uma pessoa. Tudo que entrava com a natureza humana, entrava em contato com a natureza, e essa natureza divina reconciliava. Lembra da carta aos Efésios ou Colossenses? Ele recapitulou todas as coisas em Cristo. Lembra disso? Reconciliou. Então é como se Jesus reordenasse tudo que está bagunçado, todo o universo. Por isso que ele ficou na família, porque a família estava desordenada, ele recapitulou a família. O trabalho, por isso que ele virou carpinteiro. Mas eu sou médico. Não, ali é o trabalho em si. Eu não preciso encarnar todas as profissões. Ok? Estão entendendo mais ou menos? O único que poderia encarnar para reconciliar o universo é o Filho, porque é o intelecto do Pai, é a palavra. Então vamos lá. Diz que iluminou, é a verdade que iluminou o homem. Além do universo, o homem ficou desordenado. Na Revolução Francesa, quando o homem se rebelou contra a fé e disse que bastava a razão, aconteceu algo muito doloroso. Porque na natureza humana, no nosso DNA, tem o desejo infinito de Deus. Isso já vem desde os Neandertales. Todos os estudos de evolução, padre, falando de evolução, não é incompatível não. Depois a gente fala isso em outro momento. O que é incompatível é a evolução por acaso, mas não é guiada por Deus. Mas todo ser humano tem no DNA, na alma, o desejo infinito. Lembra da relação com Deus? O que aconteceu? Quando o homem afastou-se de Deus e falou, não, basta a minha razão, ele foi perdendo, foi ficando distante aquilo que ele é, que é um ser criado para relacionar-se com Deus. Aí o que aconteceu depois da Revolução Francesa? Desenvolveu muito a tecnologia? Sem dúvida. Teve a Revolução Industrial na Inglaterra? Sem dúvida. Mas primeiro, não sei se vocês estudaram, mas o povo trabalhava dia e noite, não tinha negócio de direitos humanos, nem nada, né? O povo morria no trabalho, fadigado, porque usou a razão, mas foi perdendo a ética, aquilo que nós somos. Depois vieram 2 guerras mundiais, que piorou mais ainda, e o homem ficou, a nossa sociedade, com a tecnologia extraordinária, mas incapaz de ser feliz, ou não? Com toda a tecnologia que nós temos, nunca se teve tanta depressão e suicídio como hoje. Por isso que esse mistério revela para nós, por exemplo, eu sou o maior CEO da Google, lá na Califórnia, tenho todos os prêmios, mas eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter uma família, eu não consigo nada, eu quero suicidar.
Se não tivesse esse mistério, como é que eu ia descobrir o que está acontecendo comigo? Nunca. É Cristo que vai falar: Pablo, não basta a sua inteligência, meu filho. No seu interior, você nasceu para uma boa relação. Primeiro com o Pai, depois, o ser mais pleno é aquele que se relaciona melhor. Isso ilumina a minha existência. Outra coisa que Jesus revela, que a pobreza, o sofrimento, o desprezo, que é consequência do pecado, a partir do momento que Jesus pega esse percurso da manjedoura à cruz, ele diz para mim: Pablo, não tenha medo do fracasso, da dor, porque ela pode te fazer mais próximo a mim. A melhor forma que nós temos para nos relacionarmos com Deus é hoje, enquanto nós não estamos no céu, é com Cristo. E para estar com Cristo, nós temos que abraçar a cruz. Então aquilo que o homem começou a ter medo, amedrontava, que é todo homem afastado de Deus morre de medo do sofrimento, da morte, que são inevitáveis. Sem esse mistério que o próprio Verbo me ensina, como é que eu ia saber que o meu fracasso pode ser um trampolim para uma boa relação com Cristo? Como é que eu vou saber, ou quem está acamado agora, que não sei se tem alguém que está nos acompanhando com câncer, ou tetraplégico, que se sente inútil, que os países nórdicos da Europa defendem que morram na eutanásia? Como é que essa pessoa vai achar sentido se esse mistério não revelasse que aquele momento é o momento mais frutuoso dele? Que se ele conseguir oferecer aquele sofrimento pelas almas, por ele salva a família, salva até padre ruim, tudo. Como é que ele ia saber? Por isso que os santos, quando estavam no momento mais críticos, eles eram mais, ou seja, junto com o sofrimento está a glória de Jesus, ou não? Por isso que Jesus fez questão de mostrar para Tomé: eis os cravos na minha mão. Junto com o sofrimento do dia a dia que você passa, tudo que você está passando por dificuldade, existe um mistério revelado por esse Deus que estava junto. Por isso que Ele ilumina a nossa existência. Você pode imaginar um ser humano, que seja, top, quando ele chegar no momento crucial da vida dele, que é a idade, seja idade, doença, perda, que sentido tem se Jesus não revelar que o sofrimento nos dá a salvação, tem poder de salvação? Que sentido tem se Jesus não revelasse que a felicidade não é construída com a nossa mente, mas ela é um dom que Deus dá a quem se relaciona bem com Ele, mesmo quando está morrendo? Ou seja, quem está sofrendo e morrendo pode ser mais feliz do que quem está saudável, rico, indo para as Maldivas. Porque essa pessoa muitas vezes não se relaciona nem com Deus, nem bem com a família e nem no trabalho. Todo mundo odeia no trabalho, a família triste, e Deus fica deixado de lado. Dá para entender o que esse mistério revela? Sim. Se você tiver isso em mente, já está bom demais. Você já sabe o que é a analogia psicológica de Santo Agostinho, caramba. O que mais que pode saber, né? Então que o menino Jesus cada vez mais nos ilumine fortemente a entender esse mistério da manjedoura e da cruz. É claro que dá repugnância à minha carne também. Eu sou carne, né? Às vezes a gente assusta. São Francisco de Assis, vamos terminar com São Francisco de Assis, com o leproso. Ele queria ser um soldado famoso, né? E conseguiu. Mas depois ele ficou preso em Perúdia, teve um encontro pessoal com Deus, lendo a palavra escrita, não a palavra total, a palavra escrita, e depois ele foi, já meio convertido,
caminhando. O leproso naquela época era repugnância total, porque você pegar lepra naquele momento, naquela época, você estava perdido, você era isolado da sociedade, não tinha cura. Então vamos lá, a manjedoura e a cruz. São Francisco caminhando com seu cavalo, filho do Bernardone, que chama, não sei, acho que é, caminhando e vê um leproso. Aquilo volta, aquele desejo, meu Deus, ele volta, ele vira o cavalo, o leproso, cruz, manjedoura. O leproso está aqui, cruz, manjedoura. Ele gira o cavalo e Deus fala: Francisco, volta. Não, Senhor, volta, Francisco. Então nós, o João, a Maria, vê a cruz, a gente faz isso aqui, normal, né? Todo mundo faz, a não ser que seja muito santo, já está bem, que a senhorinha bem humilde, né? Que sofre a vida inteira, a pele já, que vem qualquer sofrimento, ela nem muda a face. Não, está tudo bem, minha filha, né? É raro, conta nos dedos as pessoas assim. Então a gente vai virar o cavalo, e Deus fala: Pablo, volta para a manjedoura e para a cruz, é aqui a glória está aqui. E Francisco: não, Senhor, volta. E Francisco voltou o cavalo e foi aproximando. Francisco conta isso na autobiografia, que ele foi chegando perto e foi ficando totalmente repugnante, mais e mais. Ou seja, olha que interessante, Deus não tirou a repugnância dele quando ele virou o cavalo, aumentou. Quando você aproxima da cruz e da manjedoura, Deus não tira aquele peso inicialmente, ok? Estou falando isso para vocês entenderem um pouco o que vocês estão passando. Eu não sei o que é. Depois Francisco ouviu e falou: desce, Francisco, desce do cavalo. Francisco: não, Senhor, desce, Francisco. Francisco desceu com uma repugnância, aumentou mais. Olha que interessante, porque Deus conta com lembra que o reino dos céus é dos violentos? Enquanto Francisco não fosse violento com ele mesmo quem? Com os desejos corporais, a carne. A nossa carne pede duas coisas: busca do prazer e fuga da dor. A carne, busca do prazer, fuga da dor. A carne, ok? Francisco desceu e foi caminhando em rumo ao leproso. Vamos supor que aqui é lepra. Aí ele ouviu a voz: abraça, Francisco. Não, Senhor. Não tirou a repugnância dele ainda. Não tirou. Aí ele abraça, e Francisco foi, abraçou, assim. Quando ele abraçou, ele beijou. E aqui está a frase para terminar. Ele disse: Senhor, como aquilo que para mim é repugnante e asqueroso, com a sua graça se torna doce e agradável. Consegue entender isso? Como aquilo que para mim é repugnante e asqueroso, com a tua graça se torna doce. Enquanto você não abraçar a cruz, Santa Teresa d'Ávila falava: quem não abraça a cruz pesa mais. Enquanto nós não tivermos força, e não é que Deus não estava com Francisco na hora que ele estava lutando, estava também, mas aumentava a repugnância. Mas quando você abraça a cruz de cada dia, ela se torna doce e agradável. É isso que esse menino Jesus veio nos ensinar.